Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora vamos abordar o futebol em Santa Catarina, no Brasil, o esporte de um modo geral, o basquetebol que decidiu no sábado no ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, o título da Copa Sul de basquetebol masculino, acabou perdendo o jogo por uma cesta, Brusque 69, Blumenau 67, com o resultado o título ficou com o Brusque. Blumenau, mesmo assim, garantiu vaga para a Supercopa Brasil de basquetebol. No handebol feminino, na disputa da Copa Brasil, da modalidade realizado o torneio em Concórdia, as meninas de Blumenau perderam para a Concórdia por um gol, 20-19, o título ficou com a cidade sede. E no futsal, na sequência do campeonato catarinense, nós tivemos na ADERG o jogo entre a ADERG e Crona Joinville. Uma partida equilibrada, cerca de 600 torcedores estiveram prestigiando a equipe de Blumenau no empate em 1-1. E na semana passada foi divulgada e confirmada a participação de Blumenau na Liga Nacional de Futsal. Desde 1998, Blumenau não participava desta competição e agora a confirmação para a disputa a partir do dia 14 de julho. Por isso convidei no programa o Jorginho, que já foi técnico, jogador e agora é gestor do futsal da DERG, para falar um pouquinho sobre o campeonato estadual e também sobre a organização visando a Liga Nacional. Jorginho, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui no Meia Hora. É um prazer para nós poder sempre falar de um esporte tão popular como o futsal, estando aqui com você. Bom, faz boa campanha a equipe da DERG nessa temporada, né? Já não é de hoje, né, que nós estamos assim, sempre brigando para chegar muito perto de uma final, né? Eu acho que já estamos até merecendo, acho algo, ou uma sorte melhor, né? Mas o time está muito bem, o time é competitivo e está representando muito bem o Blumenau. No sábado, né, nós presenciamos o jogo ADERG e Crona, um jogo equilibrado, movimentado, até vamos ver aí os dois gols da partida, 1-1, o jogo terminou empatado por 1-1, podia ter sido 2-2, poderia ter sido uma vitória de Blumenau pelas oportunidades, as situações que apareceram no decorrer da partida. A equipe de Joinville marcou primeiro, né, com o Pelé, um chute da intermediária, do meio da rua, e no canto baixo, certeiro. E aí o Daniel foi lá e acabou empatando o jogo no segundo tempo da partida. 2-2, um para a Crona, um para a ADERG. Jogo, como eu disse, equilibrado, né? E esse menino Daniel que fez o gol aí é uma promessa, é um jovem valor, né, Jorginho? Veio muito bem, recomendado. Acho que a gente foi assertivo nessa contratação. Aliás, eu acho que esse ano a gente foi muito feliz nisso, né? Com o Marcel, com o Dão, com o Lauxen, com o Carlão, com o próprio Daniel. Então, são jogadores que vêm rendendo o esperado, né? Então, eu acho que isso nos deixa felizes por ter acertado essas contratações. E você fala de alguns jogadores, o Dão, por exemplo, perdeu um gol lá que ele não costuma perder. É verdade, mas é do jogo, né? Eu acho que, assim como o Joinville perdeu alguns, e você falou muito bem, se fosse 3-3, 4-4, seria um resultado normal, né? As duas equipes tiveram a oportunidade, eu acho que o placar até foi justo. Porque o goleiro do Blumenau, o Elton, também fez duas boas defesas, teve uma bola no poste, e aquele Vander Carioca já tá velhinho para o futsal, mas parece que é igual vinho, quanto mais velho, melhor. Porque no passado, por 1 minuto e meio de jogo, a final era nossa no passado, e o Vander Carioca decidiu com uma categoria incrível no passado. Então, como tu fala assim, é vinho. E vinho, quanto mais velho, melhor fica. Mas tem jovens promessas aí na Crona também. Tem. A Crona está começando a mesclar também a juventude com experiência. Eu acho que é um processo natural para poder deixar a equipe mais tempo em evidência, né? Você consegue manter um elenco enxuto, né? E tem um treinador que dispensa comentários, o Fernando Ferretti, que ganhou tudo por onde passou. Ele é o treinador e o auxiliar, o Xande, né? É complicado aí, mas eu acho que a nossa equipe também, o Peri, está fazendo um excelente trabalho e está aí os resultados dos jogos. Peraí, mas a Crona tem outro blumenauense que trabalha lá, que auxilia, que é o James, né? O James é o supervisor da equipe, né? Ele faz a mesma função que eu faço aqui, então isso prova que o Blumenau sempre tem condições de estar Agora o Peri tem encontrado dificuldades para colocar o quinteto em quadra, na medida em que ele perdeu muitos jogadores e alguns importantes para o departamento médico. Esse é um senão nosso este ano, né? Infelizmente nós estamos com, vou chamar de azar, porque o esporte está sujeito a lesões, né? Mas esse ano estamos acima da média. Nós estamos com 6, 7 jogadores no departamento médico. Quero crer que mês que vem tenhamos boa notícia de retorno de uns 2, 3 jogadores para poder realmente ter suporte para as finais do estadual e início da liga. A última baixa foi o Rafael Peixoto. Foi séria a lesão, não? Foi. Ele torceu o tornozelo bem forte e provavelmente
vai fazer um exame hoje, mas o que tudo indica é cirurgia. Pois é, e já tinha pelo menos uns 5 lá no estaleiro, né? Tinha, mas agora o Aco volta, agora mês que vem, o Batista vai voltar em agosto, e assim vai indo, né? A gente vai tentando amenizar isso aí. Por enquanto o Peri realmente está se virando nos 30 e quem tá jogando está suprindo as necessidades. A gente percebeu que é uma equipe aguerrida, unida, uma equipe que tem um foco nessa competição. Eu acho que o grande segredo de qualquer lugar, em qualquer empresa, né? E a gente trata o futsal como um departamento da associação, como tem que gerar um resultado, eu acho que são as metas que você põe, né? E quando os jogadores ou a equipe de trabalho entendem essas metas, fica mais fácil trabalhar. E esse grupo entende muito bem a meta que eles têm que atingir. O retorno dos jogadores experientes, eu quero aqui mencionar o Marcel, que já esteve aqui no meia hora. Isso também dá uma qualificação, não só em quadra. E o Marcel foi destaque principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo teve 2 oportunidades, fez a jogada certa e na hora de concluir ele disse que a bola ficou viva e acabou perdendo, né, a oportunidade de inaugurar o marcador. Mas qual é a contribuição do Marcel com a experiência até internacional nesse grupo da DERG, Jorginho? Bom, o Marcel só jogou em equipes de ponta do país. O Marcel traz com ele uma experiência de vitórias, de títulos, né? Isso para um jogador é importantíssimo, assim como o Dão, que também também trouxe esse lado positivo, esse lado de títulos também. Então, acho que a nossa equipe é jovem, mas com esses 2 jogadores dando um suporte psicológico ali é fundamental. E não é só a experiência em falar, né? Em dar exemplos. O Marcel e o Dan são dedicadíssimos. Em treino, eles correm mais que os mais jovens. Eles mostram que realmente ser profissional é lucrativo para a carreira. O Daniel, que fez o gol, me chamou a atenção, fazia referência há pouco. Ele é um dos jogadores que chegaram nessa temporada, né? É um jogador jovem, se não me engano, tem 21 anos, né? E é uma promessa do futsal, foi nos indicado pelo pessoal do Nordeste, né? A gente apostou e realmente eu acho que fomos felizes e assertivos nessa contratação. No segundo tempo ele encarou jogadores experimentados lá da Crone, foi para cima individualmente, tem bom drible. Tem, boa finalização. O atleta se faz com a autoestima, com a confiança, né? Esses grandes craques do futsal, do campo, são extremamente confiantes no que podem fazer. Eu acho que sem isso não se vai além de um jogador comum. Uma coisa que me chamou a atenção no jogo de sábado foi que a DERG não respeitou a Crona. Foi uma equipe que foi para a quadra com o objetivo de jogar o futsal e buscar o resultado. Eu acho que já são 5 anos que nós somos direto na especial, vamos para o 6º ano, né? Eu acho que de tanto enfrentar, você não que perca o respeito, você aprende a jogar com equipes desse nível. Então, você aprendeu, você se acostumou a jogar, os jogos são equilibrados. Visto no passado que nós ganhamos em Blumenau a semifinal do estadual 3-2 e perdemos a vaga lá no 4-3 lá. Então, eu acho que você cria confiança, você cria moral para jogar com essas equipes, né? E é um elenco formado por jogadores de seleção, né? O próprio goleiro. Sim, sim. Se você botar aqui, nós temos, eu acho que 4 equipes que investem aí, sei lá, quantos milhões, 4, 5 milhões, que é Joinville, Orlândia, Sorocaba e o Corinthians. São equipes fortíssimas em verba, né? A DERG não tem carvão? Esse carvão nós não temos. Esse carvão não, nem é nossa pretensão. Claro que se um dia a gente puder estar nesse padrão de orçamento, queremos estar, claro. Neste primeiro momento, os pés no chão e passo a passo. Quem que mantém a DERG ou a companhia? Ou os dois? Nós temos um grupo de pessoas, um grupo de patrocinadores que mantém, né? A companhia nos ajuda e nós temos mais uns 5, 6 patrocinadores que dão um aporte financeiro para nós. Porque a gente observa aqui algumas equipes, alguns clubes, né, que têm marca por trás, grandes empresas, e lá fora é o contrário. Eles devem imaginar, mas a ERG é uma empresa, né, internacional e que deve investir alto no futsal. Ou deveria? Hoje só tem futsal, graças à companhia ERG. Há vários anos investindo, começando nas escolinhas, e hoje também ela investe no adulto. Então, graças à companhia ERG, nós estamos vivos hoje e tentando buscar mais parceiros para poder avolumar o nosso orçamento. Permita-me, porque a companhia ERG, além de apoiar o futsal, ela apoia o Metropolitano, ela apoia outras modalidades esportivas, né? Esteve agora aqui um ginasta, recentemente também, o técnico da ginástica, que tem o apoio também da ERG e que o menino está buscando resultados importantes fora do país. Então, a companhia tem esse propósito social também. Tem, é muito forte na empresa isso. Então, a empresa tenta ajudar ao máximo e a todos que ela acha que deve. Eu mesmo sou testemunha de uma caminhada no voleibol, quando a ERG montou uma boa equipe, disputando inclusive a Liga Nacional e obtendo resultados na época do João Crisóstomo e companhia, né? Sim, sim. Então, acho que a empresa tem um histórico já de investimento em esportes e eu acho que
está aí, estamos até hoje, ela continua investindo. Jorginho, voltando à questão médica, como é que é feito o trabalho de recuperação, de tratamento desses jogadores da empresa? A DERG tem uma equipe médica de profissionais ou é preciso buscar no hospital os profissionais fora aí? Nós temos já alguns médicos que para cada tipo de lesão, nós temos alguns médicos que a gente indica, que a gente leva, né? Nós temos o clube banca tudo, nós temos o fisioterapeuta, né? A cirurgia é feita com o médico que a gente escolhe, né? Especialista da área. E nós temos toda a recuperação feita na ADR. Nós temos os aparelhos e o fisioterapeuta que acompanha diariamente, se precisar 2 períodos, 3 períodos, e para poder alavancar essa recuperação dos jogadores. É uma equipe que tem todo um suporte para recuperar o jogador. Inclusive quando veio o São Caetano veio nos visitar para fechar a parceria, os caras ficaram encantados com a nossa estrutura, que não tem igual porque é tudo no mesmo local, né? Todo tipo de treinamento que se faz é no mesmo local. Então isso é fantástico. Jorginho, além de Crona 1, a DRG 1, no sábado nós tivemos a Chapecoense 1, Joaçaba também 1, Tubarão 2, Caxiense 6. Me parece que esse foi um resultado surpreendente. As equipes se equivalem. Mas 6-2? O resultado às vezes não diz que foi o jogo, mas as equipes se equivalem. São equipes jovens, aguerridas, né? E Tubarão vinha de bons resultados também, e a Caxiense é um time que vai incomodar. Bom, tanto é que Blumenau empatou lá em 2-2, né? Sim, foi um jogo muito difícil lá, empatamos no finalzinho com o goleiro Linha. Bom, hoje, segunda-feira, teremos às 20h15, Concórdia e Lages, é um confronto lá daquela região, e o jogo de quarta-feira, Crona e Chapecoense. O próximo jogo da DR que será contra o Floripa Futsal, na sexta-feira, 8h15. Isso, lá em Florianópolis. É um jogo difícil, eu acho que se nós tivermos um resultado positivo lá, eu acho que a gente bate o martelo nesse primeiro turno e ficar entre os 3 primeiros, que é a nossa meta, realmente até a final do retorno também ficar nessas posições. Se a gente olhar aqui a tabela de classificação, nesse momento a DERG está em terceiro com 16, atrás da Crona Joinville com 16 e Jaraguá que lidera com 25. O Jaraguá realmente está muito bem, começou muito bem o ano, né? Mas a gente espera poder diminuir essa diferença aí no retorno. E pertinho, Florianópolis, que tem 14, quer dizer, um confronto aí para ver quem é quem no terceiro, quarto. Quem termina em terceiro aí Concórdia com 11 pontos, Rio do Sul. Bom, aí a Chapecoense surpreende estar na lanterna com 4 pontos, não? Surpreende. Ela tem um elenco que já está mais tempo juntos, né? Teve alguns problemas também de lesão no início do campeonato e está se recuperando agora. Eu acho que o retorno dela vai ser melhor. Por falar em Chapecoense, vamos conferir a rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Foi a 4ª realizada neste final de semana, Campeonato Brasileiro, que apresentou até uma goleada, né? Internacional 2, Atlético do Paraná 1, Palmeiras 2, Goiás 0, Botafogo 6, Criciúma 0, jogo no Maracanã, essa goleada que eu estava me referindo. Chapecoense 1, Grêmio 2, ontem no Regional Videocondá, lotado. Muita festa em Chapecó, em toda a região, por conta desse jogo. Chapecoense acabou perdendo para o Grêmio 2-1. Fluminense 2, Flamengo 0 no clássico Fla-Flu. Atlético 2, Cruzeiro 1. De virada, o Galo venceu um festival de erros da arbitragem catarinense nesse clássico. São Paulo 1, Corinthians também 1, Bahia 1, Vitória 1. Figueirense 2, Figueirense 0, Santos 2, o jogo foi disputado em Londrina. Primeiro gol do Santos, do Gabriel, em completo impedimento. Coritiba 0, Sport 1. Foram jogos do final de semana, um final de semana ruim para o futebol de Santa Catarina. 3 jogos, 3 derrotas, o Figueirense mesmo não consegue sequer marcar um gol. Vamos, aliás, conferir a classificação do campeonato que tem na liderança agora o Internacional 10 pontos. Fluminense 9, Corinthians 8, Bahia, Cruzeiro, Sport, Grêmio e Goiás com 7, Palmeiras, São Paulo, Santos com meia dúzia, Vitória 5, Botafogo, Atlético do Paraná, Atlético Mineiro e Flamengo com 4, na zona de rebaixamento eles, os catarinenses. Criciúma, com a companhia do Coritiba com 3 pontos, Chapecoense 1, Figueirense 0. E olhem só, o Figueirense joga a próxima partida diante do Corinthians na inauguração do estádio lá em Itaquera, que vai servir para a abertura da Copa do Mundo daqui a 30 dias, daqui a um mês. Dia 12 começa a Copa do Mundo com Brasil e Croácia. O Criciúma recebe o líder do campeonato, o Internacional. E a Chapecoense em casa enfrenta a equipe do Atlético Paranaense. Ruim para os catarinenses, pelo menos no começo. É possível, tu que lida aí com a bola, mesmo sendo a menorzinha, os catarinenses se recuperarem durante o campeonato? O que vai dar, que vai salvar é essa parada da Copa.
que você pode dar uma reestruturada em algumas coisas que talvez não estejam certas, mas a parada da Copa vai beneficiar bastante esses times que estão abaixo ali. Pois é, mas tem que ter recursos para contratar, para reforçar, para arrumar a casa. Às vezes nem é o recurso, cara. Às vezes é só tu ajeitar realmente o que está errado internamente, né? Então pode ser que haja uma diferença entre o entendimento dos jogadores e com o treinador, né? Porque muitas vezes assim o cara, mas o treinador não está bem. Muitas vezes o jogador não consegue entender o que o treinador quer, né? E vice-versa, né? Então tem essas diferenças também. A prova talvez esteja no Fluminense, né? É que com o Vanderlei Luxemburgo, o Dorival Júnior foi para a segunda divisão, mantido por causa do rebaixamento da Portuguesa. Com o Renato não fez boa campanha no estadual. Agora o Cristóvão Borges deu uma nova cara. Claro que a vinda do Conca, né, deu uma qualidade nesse meio de campo. Os treinadores não fazem milagres, né? Às vezes eles conseguem se fazer entender. O grande segredo é esse, é se fazer entender e que os jogadores confiem no trabalho dele. Se acontecendo isso, o elenco não tem que ser milionário, o elenco tem que ser competitivo e as coisas funcionam. Vamos à Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, onde Santa Catarina tem 2 representantes, Joinville e Avaí. Destaque, claro, para a vitória do Vasco da Gama sobre o Oeste por 2-0. O jogo foi em São Januário, de novo com portões fechados, por conta da punição imposta ao Vasco no jogo último contra o Atlético ano passado em Joinville. O Joinville ganhou do Náutico 1-0, gol do Jael, cobrando falta. No confronto América Potiguar e Atlético 3-3. A Ponte Preta venceu o ABC 2-1. Santa Cruz empatou com o Luverdense em 0-0. Foram os principais jogos. O Ceará ganhou do Paraná 2-1. E o jogo Sampaio Correia e Avaí foi adiado por causa da forte chuva que caiu no sábado lá em São Luís, no Maranhão. É bem provável que a CBF confirme ainda hoje a data de 6 de julho para a realização desta partida. Vejam como está a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem o Joinville, líder, com 100% de aproveitamento, 12 pontos. O América tem 10, Vasco, ABC e Ceará estão com 7. O Avaí estaria hoje na zona de rebaixamento, está na zona de rebaixamento ao lado do Atlético de Goiás, da Portuguesa e do Vila Nova. Sempre bom lembrar que o Avaí tem esse jogo pendente aí com São Paulo, vencendo, sai dessa situação que não é das melhores. Voltando ao futsal, então você acha que esse é o ano que traz o retorno do trabalho que vem sendo realizado, desenvolvido há um bom tempo? Enquanto você me responde, eu quero ver de novo os gols, porque você sabe como é que é a televisão, é assim como o rádio. As pessoas vão chegando, vão ligando, desligando, então vamos ver de novo o gol aí do Pelé, da Crona, o gol do Daniel. Eu acho que para nós, da DERG, é um passo já esperado, já os últimos 3, 4 anos, brigando por uma vaga, né? Então, eu acho que essa concretização dessa disputa da Liga deste ano, para mim é um trabalho que já vem lá desde 1990, né? Então, acho que isso nos deixa muito felizes e creio que realmente faremos uma boa campanha e vamos representar muito bem Blumenau nessa Liga Nacional. Agora, você foi atleta, você foi técnico e está na condição de gestor. Há muita diferença de uma coisa para outra. A questão é, consegues se adaptar a essas atribuições diferenciadas? Sim, você vai se adaptando, né? É um processo de crescimento, né? Então, o atleta é o mais fácil, o atleta você está na quadra para resolver. Como técnico, você tem que organizar, né? E como gestor, você tem que dar condições para esse pessoal trabalhar, né? Então, acho que isso é a dificuldade de ser o gestor, né? De você proporcionar um ambiente de trabalho adequado e um orçamento que proporcione resultados finais. Jorginho, vamos ver a Copa do Brasil, o calendário dos jogos deste meio de semana, porque os catarinenses estarão em campo por conta, claro, da rodada. Alguns jogos de volta, outros jogos de ida ainda, o caso do Botafogo e Santa Cruz. Chapecoense e Ceará, nesta quarta-feira, 19h30, na Arena Condá. Tomara que seja uma recuperação da Chapecoense, vencendo o vovô, o Ceará. E aí nós temos os jogos de volta desta segunda fase da Copa do Brasil. Quero chamar a atenção para o jogo do Sampaio Correia contra o Palmeiras em São Paulo. O Avaí que recebe nesta terça-feira, amanhã, já às 20h30, a equipe do Asa de Arapiraca. Perdeu lá, precisa da reabilitação. Situação parecida com o Figueirense, que perdeu em Bragança Paulista e terá de vencer no Scarpelli o Bragantino. Tem o Corinthians, que recebe o Nacional de Manaus, o Internacional, que joga contra o Cuiabá em Porto Alegre, Santos e Princesa Solimões. São os principais jogos deste meio de semana aí, jogos de ida e de volta da Copa do Brasil, que dá ao campeão o direito de disputar a Libertadores de América no ano que vem. Por falar em Libertadores, jogos de volta das quartas de final nesta quarta e quinta-feira.
Quarta-feira, 19h30, Arsenal e Nacional do Paraguai. No jogo de ida, os paraguaios ganharam de 1-0. 22 horas, no Mineirão, Cruzeiro e São Lourenço. Os argentinos venceram o Cruzeiro por 1-0 no jogo disputado na Argentina. Na quinta-feira, 19h30, Bolívar e Lanús. No jogo na Argentina, empate 1-1. E o outro jogo das 10 da noite, Defensor e Nacional da Colômbia. No jogo em Medellín, 2-0. Defensor, então os uruguais têm uma vantagem considerável nesse jogo de volta da Taça Libertadores de América. Vamos falar agora de Liga de Futsal. São 20 clubes, eram 20. A Unisul desistiu? Maringá tinha alugado a vaga da Unisul, mas houve um problema aí de questões de ajustes financeiros, aí não deu certo e vão ficar 19 equipes. 19 equipes, turno único. Turno único, passam 16, onde formam 4 chaves de 4. E passam 2, aí são as quartas de finais e finais. Bom, a Liga começa no dia 14, um dia depois que terminar a Copa do Mundo, sabias? Sim, sim. Dia 13 de junho está marcada a grande final no Maracanã. Esperamos que o Brasil esteja lá, né? Para fazer a final, não sei com quem, mas esperamos e torcemos para que o Brasil seja finalista da Copa do Mundo. Um dia depois, então, de acordo com o calendário da Liga Nacional de Futsal, Blumenau faria a sua estreia no Parque São Jorge diante do Corinthians. Não tem estreia melhor, né? Uma grande equipe, mas que mais investe no país, uma visibilidade grande para nós. Nós não temos medo, temos respeito. Eu acho que é fantástico para nós. Isso é bacana, só nos dá alegria de poder participar de um campeonato nacional onde a gente pode enfrentar essas equipes. Bom, tem várias equipes aí de tradição que é um grande investimento, além do Corinthians, Carlos Barbosa, que participa da Liga, o Atlântico de Erechim, Sorocaba do Falcão e a Intel de Orlândia. São equipes que realmente investem pesado, né? Já é possível dizer, antes de começar o campeonato, né, que essas equipes são candidatas ao título? Sim, não tenho medo nenhum em falar em que... Diferente do futebol, o futsal não tem essa de zebra, ou tem? Tem, nos últimos anos, equipes que têm um orçamento mediano vêm chegando entre os 4. Salva e Concórdia foi vice-campeão ano passado, com orçamento mediano. Florianópolis chegou a 2 semifinais com orçamento mediano. Então, geralmente, equipes que tem uma outra equipe que passa em 14º, 12º, chegam entre os 4 primeiros. Então, a nossa meta é classificar na primeira fase. E falar no estado, são 5 equipes catarinenses, São né? 5 equipes catarinenses. Isso mostra que o nosso estadual aqui é forte. Então vamos lá, atual vice-campeão da Liga que é Concórdia, Floripa Futsal, Jaraguá e Joinville e Blumenau. 5 equipes, realmente nosso estadual Era aqui... para ser 6, mas a Unisul correu. Se fossem 6, realmente o nosso estadual aqui era quase que uma mini-liga, né? Pois é. Então, qual é a projeção que se faz? Bem, como eu falei antes, a gente trabalha com metas, né? Como a nossa primeira participação, então a gente tem uma meta classificar para a segunda fase. Pois é, mas são 16 que classificam. De 19 é classificado 16? Vou lhe falar de Concórdia. Concórdia está no 3º ano. Os 2 primeiros anos eles não passaram nem entre os 16. Não passaram. De 19, classificaram 16, Concórdia não passou. 2 anos seguidos não passou. No 3º ano que ela passou, foi vice-campeã. Então não é tão simples assim. Você diz assim, pô, mas 19 passa no 16. É que o orçamento mediano das 19 equipes, tu tira 4, 5, tudo igual aos outros. Agora, Jorginho, são 19 equipes, todos contra todos, turno único, então uma equipe vai jogar mais jogos fora, menos em casa. Não, porque são 9 jogos em casa e 9 fora. São 18 jogos, né? São 19 equipes. Tu faz 18. Sim, são, então, exatamente. Então, tu tem jogos casados assim, né? Então, são 9 em casa. E 9 fora. Quer dizer que você joga com o Corinthians lá, mas não joga com o Corinthians aqui. Não, se nós passarmos para a segunda fase e no ranqueamento cairmos, né? A segunda fase é turno e retorno. Por exemplo, o jogo que foi realizado sábado aqui, terminou em 1-1, pode ter sido uma preliminar de liga, porque vai acontecer em Blumenau. Vai sim. Nós pegamos Concórdia em casa, Jaraguá em casa e Concórdia em casa. E Floripa a gente pega fora, se não me engano, dos catarinenses. Desses que nós citamos há pouco aí, de tradição no futsal nacional, em casa mesmo. Erechim e Carlos Barbosa, pegamos em casa. Jogamos fora com Corinthians, com Sorocaba e com a Intel. E esse time aí do Falcão Sorocaba? É um time bom. Mas é lá ou aqui? É lá. Poxa, não dá para ver de perto o Falcão, que todo mundo gosta. Vamos torcer para a gente fazer uma boa campanha e cair na minha chave. Eu confio piamente que Blumenau, dos 19, vai ficar entre os 16. Nós também confiamos, essa é a nossa meta. Agora, a capacidade lá do ginásio da ADR, eu calculo que nós tivemos sábado 600 pessoas. É possível colocar 1000 pessoas confortavelmente lá no ginásio? É possível.
Claro que nós temos que ter o aval do Corpo de Bombeiros, né, que vai fazer a vistoria. Nós já temos o alvará para poder jogar o estadual, né? Tá tudo ok, né? Para a Liga nós temos que realmente verificar a nossa capacidade máxima de lotação, né? O plano B seria o SESI. Plano B é o SESI. Pena que o Galegão não tem dimensões oficiais para o futsal, né? Para uma liga. Mas eu creio que, assim, eu acho que a Dering, o sócio também merece isso. É anos que a gente vem batalhando por uma chance dessa. Então, eu acho que o sócio também vai ser premiado, né? Não, a questão aqui é a seguinte, é 1.000 pessoas. Agora, se você vai para um jogo importante, de tradição, com jogadores de destaque, se tiver 3.000 lugares, o povo vai. Não, eu te entendo, né? Mas, assim, o que vai ocorrer é que nós vamos, assim, limitar a entrada de não sócios, né? Vou dar um exemplo, nós temos 1.000 lugares, vem 600 sócios, o sócio tem a preferência. Os outros 400 lugares a gente vai abrir para a comunidade, com certeza, né? Eu não posso botar 3, 4 pessoas no lugar onde cabe 1.000, né? Jorginho, o time vai ser reforçado para a liga? Temos a ideia de reforçar, sim. Nós tínhamos uma base muito boa no passado, que se tivesse ficado com esses jogadores que estão aqui esse ano, quem trouxe esse ano, realmente é um time competitivo. Né? Já estão mapeando algum jogador? Já estamos mapeando, claro. Já temos contatos, já temos até um acerto já pré-definido com alguns, se der certo. Se nós conseguirmos captar todas as verbas necessárias, virão. Vira a verba da TV, por exemplo? Nosso primeiro ano de liga não temos direito a nada. Agora, o São Caetano empresta o nome, né? Sim. Porque a vaga era deles. Vai ter um suporte financeiro? Não, o São Caetano cedeu a vaga para nós e nós temos que buscar toda a parte orçamentária. Isso é o acordo. O São Caetano é um clube lá ou é a prefeitura? É um clube particular, é São Caetano Futsal, que isso também cede os seus serviços à prefeitura de São Caetano. E aí na camisa da Dering, o que vai ser? São Caetano, A camisa nossa vai ter só o brasão do São Caetano, né? Todas as vendas de patrocinadores é nossa. Toda a venda, todos os espaços da camisa são nossos. Brasão do São Caetano. Mas espera aí, o uniforme vai ser do São Caetano ou da Dering? Não, nossas cores. Só o logotipo? Só o logo do São Caetano, porque eles são donos da franquia, então tem que levar o brasão deles, né? Mas nós também teremos o brasão da Dering também. Numa manga é obrigatório aí a logo da Liga e na outra manga vai do órgão público, que é a fundação que também nos ajuda, né? Jorginho, obrigado, hein? Sobre Liga, nós vamos ter tempo até ela começar dia 14 de julho e vamos falar mais sobre isso. Ok, muito obrigado pelo convite. Jorginho, o Jorge Schwartz, que é o gestor de futsal da Dering, esteve conosco no Meia Hora, que está chegando ao seu final. Está chegando aí o Rodrigo Vieira, ele vai apresentar o TVL Notícias. A todos um grande abraço, boa semana.